Bom dia a todas as pessoas. Na verdade, eu estou dando bom dia pela segunda vez, porque tivemos uma questão técnica e descobrimos que estava sem áudio. Agora, o áudio, espero, esteja chegando aos destinatários, né? Meu nome é Wagner Sinelli, eu sou desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e presidente do comitê que a gente chama de COGEM primeiro grau e também do COGEM segundo grau, e trata dos temas de assédio moral, assédio sexual e qualquer tipo de discriminação voltado ao público interno do Tribunal de Justiça, o que significa magistrados, magistradas, servidores, servidoras, colaboradores, estagiários, estagiárias, terceirizados, né? E é uma porta aberta ao acolhimento, né? Temos no site do tribunal, somos facilmente encontrados, podemos ser contatados por e-mail, ou por telefone, ou presencialmente. Então, e dentro para cumprir o nosso objetivo, trabalhamos conscientização e prevenção. Aliás, eu lembro que o Cesare Beccaria, um grande advogado, penalista italiano do século XVIII, que teve uma obra clássica que é Dos Delitos e das Penas, e ele dizia que a prevenção era melhor do que punir. Ali ele já dizia que a prevenção era melhor do que punir. Então, temos ações e atividades voltadas para essa conscientização e, naturalmente, para essa prevenção. E eu preciso fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, 1,85 m, magro, olhos claros, cabelos brancos, bem brancos, repartidos para o lado, curtos. Estou usando um terno que é uma cor entre o marrom e o cinza, com uma camisa de listras azul e branca, e uma gravata amarela com uns pontinhos azuis, sentado numa cadeira preta, e atrás de mim um painel da cor creme. Essa hoje é a nossa 10ª reunião. Nós tivemos aí os 15 dias, né, de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, que no Brasil são 21, os 16 são 21, né? Que aqui começa no dia 20 de novembro, que é o Zumbi dos Palmares. Então, significa que terminou ontem, né? Mas Dia não, 10. dia 10, então anteontem, mas não terminou, porque a gente está aqui Sim. e vai insistindo nesse tema, porque não são nem 16, nem 21, são 365 dias e 6 horas, né? A gente tem que estar o tempo inteiro ligado nisso tudo, porque é muito importante, porque é urgente, porque é fundamental para que a nossa sociedade seja uma sociedade melhor para todas as pessoas, para todo mundo, inclusive para os próprios abusadores, né? Porque eles não podem ter uma vida boa. Vida boa, uma vida de riscos, né? Riscos negativos. Eu visitei, juntamente com o juiz de Resende, o Dr. Marvin, e a secretária de Políticas Públicas para Mulheres de Itatiaia, com a Luciana Cavalari. Eu visitei agora, nesse início de dezembro, a cadeia pública de Resende. 502 detentos, 502 internos, aproximadamente um quarto, 130, praticaram o quê? Estupro, feminicídio e pedófilos também. Temos ali no grupo. Aí eles sentaram no galpão, ela foi fazer uma atividade que já é o 3º ano que ela faz, ela me convidou para falar com eles. É possível que para alguns o que ela falou e o que eu falei entre por um ouvido saia pelo outro, mas assim, uma plateia muito distinta da que eu estou acostumado com plateias que normalmente são até mais femininas, né? Então ali era uma plateia exclusivamente masculina, e me contaram, depois é que eu percebi, que no final de uma das filas tinha um homem que chorou a palestra inteira. Ele matou a mulher queimada. Ele tacou fogo na casa e a mulher foi por ele assassinada, né? Então, o que eu quero é uma peculiaridade, né? Me chamou a atenção. Acho que algumas pessoas assim cometem atos tresloucados e depois elas se arrependem, mas é tarde demais. Aí a mulher, infelizmente, é vítima desse feminicídio e ele está ali numa prisão por muitos e muitos anos, talvez para o resto da vida, né? Então, o mundo vai ser bem melhor para todo mundo, inclusive para esses homens agressores, abusivos, controladores,
que não respeita as mulheres, praticam todos os tipos de violência, e a máxima, o ápice de todas elas é o feminicídio, né? E aqui o tema hoje é assédio, ações do TJ e da PGE na prevenção e enfrentamento dos assédios e das discriminações no ambiente de trabalho. Esse é um tema que é caro, estamos recebendo, inicialmente programado para ser com a doutora Fernanda Manier, procuradora de Justiça, mas ela teve uma questão de saúde, está sendo aqui substituída pela doutora Nathalie Giordano, que está sentada ao meu lado, né? Seja muito bem-vinda. Obrigada, desembargador. E temos, assim, além de ser hoje a 10ª reunião, porque esse ciclo permanente de palestras dos COGENs, ele é bimensal, começou no ano passado, é a nossa 10ª reunião e a última desse 2024, a gente tem feito parcerias, especialmente nesse ano de 2024, aproximações com várias instituições. Nossos prédios são muitas vezes fisicamente próximos. Aliás, esse aqui, que é o da Escola da Magistratura atualmente, era o prédio da Procuradoria do Estado até alguns anos atrás, né? E essa proximidade física não era uma proximidade de acontecimentos, de encontros, né, e de debates e participações, e temos incrementado isso cada vez mais. O Trilha da Memória, nós fizemos a 3ª edição em novembro, que é uma visita à Pequena África, ali o Cais do Valongo, o Instituto Pretos Novos, e temos tido assim, muitas pessoas participando, e estamos fazendo com várias instituições, inclusive com a PGE, já desde a 2ª edição. Então, fizemos a 3ª, e é muito bom, é com muita felicidade que temos essa aproximação, porque trocamos experiências e com essa troca aprendemos um com os outros. Temos 3 palestrantes e vamos começar com a doutora Nathalie, que eu vou fazer uma breve apresentação. Ela é procuradora do Estado desde 2008, atualmente procuradora assistente da Câmara Administrativa de Solução de Conflitos, tendo sido anteriormente corregedora assistente da PGRJ. Mestre em Ciências Jurídico-Ambientais na Universidade de Lisboa, leciona Direito do Ambiente na ESAP, PGE e na PUC-Rio. É integrante do Fórum Nacional de Equidade, vinculado ao Colégio de Procuradores Gerais dos Estados e da Comissão de Promoção à Igualdade de Gênero da PGE, a qual presidiu até abril deste ano. Doutora Nathalie, seja muito bem-vinda. Com a palavra. Muito obrigada, desembargador. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu vou começar com a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de 42 anos recém-completados. Eu estou usando uma roupa branca com poás pretos e um blazer preto. Tenho 1,73 m, mas eu estou aqui sentada no mesmo local que o desembargador, com uma cadeira preta, com um painel bege atrás. É um prazer estar aqui hoje, por muitos motivos. Estou muito emocionada até, porque eu fui aluna da EMERGE durante 2 anos e foi muito importante para a minha formação em 2006, 2007, mais ou menos. Fui serventuária do Tribunal de Justiça também por 2 anos, foi meu primeiro cargo público. Eu tinha 19 anos quando ingressei no tribunal. Trabalhei na 32ª Vara Civil, foi incrível para a minha carreira, aprendi demais. E foi com muito orgulho que participei do quadro de servidores do Tribunal de Justiça. Depois fui trabalhar na Procuradoria do Estado, nesse prédio. Foi quando eu ingressei em 2008, era aqui a sede da Procuradoria, até 2011, quando nós nos mudamos para Rua do Carmo. Então, assim, por muitos motivos, eu tenho, assim, tomo a liberdade de me sentir em casa aqui e muito grata pelo convite que me foi realizado ontem à noite, porque, na verdade, a Fernanda Manier viria fazer essa palestra, teve uma questão de saúde, ela estava muito ansiosa por isso e fez uma grande divulgação na Procuradoria, mas, infelizmente, por uma questão de saúde, eu vou aqui tentar substituí-la. Nós trabalhamos juntos na Comissão de Promoção à Igualdade de Gênero da Procuradoria. Essa apresentação que eu vou fazer, nós já fizemos juntos, enfim, é um trabalho coletivo nosso, e meu, da Fernanda, de toda a comissão, de toda a Procuradoria, por vários órgãos que eu vou citar aqui. Vocês, como o desembargador bem mencionou, é um trabalho em rede, né? Então, são muitas pessoas. Então, venho aqui representá-la, representar a Procuradoria nesse lindo trabalho que a gente tem tentado fazer lá. Eu queria saudar aqui o desembargador Wagner pelo seu trabalho incrível no COGEN, salutá-lo por essa aproximação que tem acontecendo, realmente muito importante, com a Procuradoria, com todos os órgãos do Estado, toda essa rede que o Estado tem criado, né, em seus vários órgãos, na Defensoria Pública, no Ministério Público, aqui no Tribunal, na PGE, enfim, na OAB Mulher também, todas essas instituições que estão trabalhando em conjunto. Quero saudar também as minhas palestrantes aqui, companheiras,
a Inara Firmino, a Patrícia Leal. Estou ansiosa para ouvir suas intervenções. E vou tentar aqui colocar meu... já está aqui, olha, a minha apresentação para vocês hoje. Eu coloquei aqui, é uma apresentação muito breve, a gente vai conversar. Fiquem, por favor, à vontade para mandar as perguntas, para a gente fazer os debates, né? É uma apresentação muito breve, eu vou só fazer um histórico do começo dessa questão na Procuradoria. Foi durante a pandemia. Aqui a Procuradoria se viu numa situação delicada, como todos os órgãos ficaram, né, tendo que fazer o trabalho remoto. E o então procurador-geral da época, que era o Dr. Bruno Dubé, ele verificou assim a recorrência de situações de pessoas em tratamento de saúde psiquiátrico, psicológico e aumento das licenças também na Procuradoria. E ele ficou preocupado com essa questão. Nós tivemos também um episódio interno conflituoso de discriminação e que chegou a ele era muito atento, enfim, e cuidava das questões pessoalmente. E então, por sugestão do procurador Augusto Werneck, que é um ativista da Procuradoria, ele pensou a criação de 2 comissões na PGL. Começou por essas 2 comissões e depois por outros órgãos que eu vou falar aqui para vocês. Então, ele começou nessa ideia de transformar as nossas estruturas de governança. Ele olhou a Procuradoria e pensou, a gente tem um setor de recursos humanos, mas que cuida de questões burocráticas, né, direitos dos servidores. E aí ele, olhando essa situação, ele pensou, eu vou criar então uma comissão, 2 comissões separadas, né? Uma comissão de promoção à igualdade de gênero, que é presidida atualmente pela Fernanda, que foi presidida por mim por 3 anos, que é composta por esse grupo de pessoas. Nós tínhamos procuradores aposentados, da ativa, servidores, servidoras, enfim, um grupo plural, e a gente acha que a pluralidade é muito importante, foi muito importante para o sucesso da comissão, que começou a trabalhar em abril de 2011. E foi criada também essa segunda comissão, na verdade essa foi criada primeiro, um pouquinho antes, a Comissão de Combate ao Racismo Estrutural e Institucional, que é presidido pela procuradora Analice, que é atualmente a corregedora da Procuradoria. E formada por um grupo de pessoas muito brilhantes, servidores, procuradores, e bastante atuante em vários ramos, até com eles têm assim, trabalhos incríveis, vão às escolas estaduais falar sobre a discriminação. Fizeram, junto com a Comissão de Promoção à Igualdade de Gênero, um módulo de direito antidiscriminatório que está sendo ministrado lá na Procuradoria, que fica à disposição, né, com todas as ementas, professores, enfim, que já está sendo aplicado. Existe um lindo programa na Procuradoria, que é o PAIS PGE, que é um programa de inclusão para concurso jurídico para alunos oriundos das cotas. É como se fosse um curso que a Procuradoria dá gratuitamente e paga também uma bolsa para os alunos oriundos das cotas. E já está, assim, na 5ª edição, talvez, não estou me lembrando de cabeça, mas já tem mais de 10 anos. Nós já tivemos vários aprovados lá em Procuradoria de Município, analistas do Ministério Público aqui do Estado, em várias searas. Temos professores, advogados, tem alunos que foram alunos que estão atualmente dando aula na nossa escola de pós-graduação. Então, é um lindo trabalho, também apoiado pela Comissão de Promoção de Combate ao Racismo Estrutural e Institucional. Então, ele pensou esses órgãos e pensou também em outros órgãos na Procuradoria para atuar nessa grande rede para o acolhimento das nossas pessoas, né, da Procuradoria. Ele criou um laboratório de qualidade de vida, que ele disse à época que ele queria chamar de laboratório da felicidade, mas à época da pandemia ele achou que era delicado, mas é um lugar preocupado com o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas na Procuradoria. Esse órgão é maravilhosamente conduzido pela servidora Tatiana. Ela, enfim, já teve inúmeras iniciativas na Procuradoria, de mindfulness, de cursos para todos. Eles fazem rodas de conversa sobre vários assuntos. Eles criaram na Procuradoria uma pessoa que representa os sentimentos da Procuradoria. E aí, por meio de pesquisas constantes, eles avaliam o estado de todas as pessoas. E aí, durante a pandemia, a nossa pessoa, que eles chamaram de Serafina, era uma pessoa mais triste, reclusa. E depois de alguns anos fizeram novamente a pesquisa e assim, né, houve um aumento da qualidade, né, os sentimentos das pessoas melhoraram, enfim, se percebeu que essas atividades já tiveram um impacto interno. Foi criado também um lugar essencial, que é o NUSAM, que é o nosso núcleo de saúde mental. Esse núcleo tem 5 psicólogas, uma psicóloga-chefe, né, e outras psicólogas,
e elas recebem as pessoas da Procuradoria quando elas têm alguma questão pessoal, inclusive em situações de violência, inclusive em situações delicadas, de assédio, enfim, qualquer situação ou uma situação pessoal que seja, elas podem ou encaminhar um psiquiatra, se for o caso, ou fazer um acompanhamento das pessoas internamente, e tem sido uma parceria muito grande com a comissão e com todos os órgãos da Procuradoria. Foi criado esse núcleo de saúde ocupacional mais ligado a questões físicas, né? Então, assim, com consultas com nutricionistas, terapias, exercícios laborais, e tem tido ótimos resultados e muito engajamento de todos na Procuradoria. E foi feita uma parceria com o Firjan, um convênio muito interessante que disponibiliza para todos da Procuradoria, estagiários, residentes, servidores, procuradores, todas as pessoas, consultas com nutricionistas, atividades com personal trainer online, são todas online, né? Atividades com nutricionismo, atendimento psicológico também, e outras atividades muito interessantes. Então, assim, é um conjunto de ações que a Procuradoria passou a adotar para se dedicar mesmo à qualidade de vida de todos. Quando nós começamos lá na Comissão de Promoção à Igualdade de Gênero, no dia 1, né, publicou a nossa resolução, o que a gente vai fazer? A gente pensou assim, vamos olhar o que os outros estão fazendo, né? O primeiro contato que a gente fez foi com o NUDEM, da Defensoria Pública, porque é uma referência no Estado, né? A querida defensora Flávia Brasil foi assim, a convidada da nossa primeiríssima reunião, uma querida amiga, e ela nos ajudou imensamente. Ela nos mostrou que a gente precisava começar por um diagnóstico interno. A gente entendeu que a gente precisava fazer uma pesquisa para saber qual era a extensão do nosso problema, o que a gente precisava enfrentar. E foi muito, muito acolhedora conosco. Nós encontramos também uma grande parceira na Controladoria Geral do DF, que foi a Michelle Ehringer. Ela é diretora de um comitê lá, que julga todos os casos de enfrentamento de assédio no Distrito Federal, porque lá no Distrito Federal existe uma conformação diversa aqui do nosso estado, e todos os casos disciplinares são resolvidos das universidades, enfim, do executivo, todos são julgados por um órgão da controladoria, e a Michelle é responsável especificamente pelo setor que cuida dos casos de assédio. Então, ela tem um conhecimento extenso sobre esse ponto, é uma ótima palestrante, enfim, uma pessoa que foi muito parceira nossa. Tem, inclusive, vários vídeos, né, nossos. Aliás, eu vou fazer uma propaganda. A PGE tem a TV PGE no YouTube, e todos os vídeos todas as palestras que eu vou citar aqui estão lá, e vocês podem pesquisar e encontrar, e são muito interessantes, que eu recomendo. E então a Michelle foi uma grande parceira nossa, uma consultora gratuita, informalíssima, assim, mas que nos ajudou demais. Ela foi com muito amor dedicada à nossa procuradoria, uma parceira. E a Secretaria da Mulher, que atualmente é a assessoria jurídica chefiada pela Fernanda também, pela Fernanda Manier. Aqui, essa parceria com o COGEM, que é importantíssima. Enfim, todas essas experiências das outras instituições foram bem importantes. Aqui algumas fotos, alguns registros desses encontros. Isso aqui é constante, aconteceu nesse primeiro momento e foi muito importante, mas é constante para todos, né, para todo mundo que trabalha nessa área. Então, eu falei que a gente percebeu logo na primeira reunião que a gente precisava fazer uma pesquisa, a gente precisava entender a nossa situação. Então, nós fizemos uma pesquisa em 2021, uma pesquisa diagnóstica, que tinha alguns eixos, né, de preocupação. Fizemos essa pesquisa, assim, um grupo de advogados e servidores de outras áreas, né, sem nenhuma experiência em estatística, sem nenhuma experiência. A gente não tinha nenhum psicólogo na época, mas a gente se esforçou, se dedicou e fez um grupo de perguntas que eram organizadas nos seguintes eixos. Um primeiro eixo de apoio à maternidade. A gente queria entender qual era a percepção das nossas mulheres em relação à maternidade, se elas se sentiam acolhidas, se elas tinham voltado ao cargo que elas tinham antes de sair para a licença, qual foi a experiência delas antes de engravidar, durante a licença, após, se elas achavam que eram preteridas para algum cargo em comissão em razão da sua maternidade. Todas essas questões foram agrupadas num primeiro eixo da pesquisa. Um segundo eixo da pesquisa foi a ocupação, a posição das mulheres na Procuradoria, né, nos espaços de poder da Procuradoria, entender como é que isso funcionava.
as mulheres estavam ocupando cargos na Procuradoria, e sobre isso, assim, eu acho sempre bom dizer que a Procuradoria é um órgão muito peculiar, porque nós temos igualdade de servidoras e servidores, mas temos desigualdade entre procuradores e procuradores. Então, a gente tem, de quantidade, né? A gente tem 1/3 de mulheres procuradoras e 2/3 de procuradores homens. E nós buscamos entender por que isso acontece. Não conseguimos descobrir, porque a gente não conseguiu descobrir em relação ao acesso, porque o nosso centro de estudos, que faz nosso concurso, não tem informação de gênero da inscrição. Então, a gente não sabe se inscrevem menos mulheres ou se as mulheres procuram, né, se elas procuram menos a procuradoria por alguma questão, enfim. A gente não conseguiu descobrir isso, mas nós verificamos que as mulheres ocupam os cargos em comissão em proporção bem inferior à nossa participação na Procuradoria. E o terceiro eixo da nossa pesquisa foi o tema da nossa palestra de hoje, que era o enfrentamento ao assédio. A gente queria saber se a gente já tinha tido situações de assédio na Procuradoria, quantas vezes, se as mulheres fizeram denúncias ou não, se procuraram ajuda, como é que elas se sentiam em relação a isso. E a gente pediu que elas dissessem exemplos de casos em que elas tinham sido assediadas. E nós tivemos uma resposta muito difícil, assim. Eu coloquei aqui esse slide, o da esquerda, vocês vão ver ali que 21% das pessoas, das mulheres, o diagnóstico foi só com mulheres, e nós tivemos 500 e poucas respostas. No universo lá na Procuradoria 13 são 300 procuradores no total, mais 1/3 de mulheres somente. Nós temos mais ou menos 300 servidores do quadro, mais os nossos comissionados, residentes, estagiários, todo esse grupo foi terceirizadas também, todo esse grupo foi consultado. E nós tivemos 21% de mulheres que disseram já sofri assédio na Procuradoria, quando a gente fazia essa pergunta objetivamente. Quando a gente foi analisar, Fernanda fez essa análise, quando ela foi analisar as perguntas individualmente, se verificou que quase 50% das mulheres respondeu a alguma pergunta que apontava especificamente um caso de assédio. O que demonstrou que uma quantidade enorme de mulheres não reconhecia o assédio quando ela sofria em concreto. A gente teve algumas situações de procuradoras experientes, conhecidas, que nos procuraram e disseram: olha, eu só percebi que fui assediada por muitos anos quando eu respondi essa pesquisa. O que demonstra que o conhecimento é muito importante. Então, eventos como esse, informação, educação, são essenciais para que as pessoas tenham esse letramento e consigam perceber no dia a dia delas essas situações que são difíceis e que fazem elas sofrer. Então, isso foi muito impactante para nós. Quando nós recebemos esse resultado da pesquisa, a primeira coisa que eu fiz à época, como presidente da comissão, foi procurar nosso procurador-geral, que era o Bruno. E disse: Bruno, olha, nós tivemos esse resultado que é muito difícil para a Procuradoria. E ele me falou assim: Nathalie, o primeiro passo que a gente tem para enfrentar isso é reconhecer o nosso problema. Eu quero mandar para todas as pessoas da Procuradoria, todo mundo, esse resultado, e eu queria que você pensasse em ações para a gente poder enfrentar isso. Então, nós enviamos para todo mundo da Procuradoria o resultado da pesquisa. E, a partir daí, nós começamos a trabalhar para entender essas questões. Um outro dado que eu não coloquei aqui, mas foi muito interessante também, foi que, à medida que aumentava, à medida que diminuía a formação das respondentes, então, as estagiárias, por exemplo, relatavam menos casos de assédio do que as procuradoras, que têm graduação, nível superior, etc. Então, a gente percebeu também essa questão importante da informação, porque estagiárias e terceirizadas, nossa atuação concreta, que eu vou falar depois da corregedoria, são um grupo muito mais vulnerável a situações de assédio, porque são grupos instáveis, que não têm estabilidade. Então, assim, a gente percebeu isso também na pesquisa, que as respostas não batiam com a realidade dos casos que chegavam à corregedoria. Então, começamos a trabalhar em 2021. Aqui estão algumas frases que nós tivemos na pesquisa, assim, frases muito difíceis de ler, não é? Por exemplo, a licença maternidade chamada de licença eternidade. Algumas pessoas diziam que chegavam para trabalhar num setor e a chefia falava: você não vai engravidar não é? Porque, olha, aqui tem não sei quantas mulheres, e se vocês todos engravidarem, quem é que vai fazer o trabalho? Por exemplo, essa frase ali: você hoje veio vestida de TSP, que é o nosso cargo de analista da Procuradoria, como se isso fosse algo negativo, né?
Aqui, enfim, extra-quadro não tem qualificação, que são os cargos comissionados. A PG Mãe, quando tinha uma especializada com muitas mulheres que tinham filhos. Aqui também eu coloquei um outro slide. Questionamento por que a pessoa estava acima do peso. A pessoa vai dizer que teve filho pela segunda vez. Ai, de novo, não acredito. E outras frases assim muito impactantes que a gente ouviu, uma questão também aqui de racismo, né? Hoje ouvi que tive sorte de ter nascido com o nariz fino, já que minha mãe é negra, e várias outras situações que a gente, enfim, obteve de resposta na Procuradoria. Nós fizemos também uma pergunta assim, o que a gente pode fazer para melhorar, né, em relação a cada aspecto. E nós ouvimos nessa pesquisa respostas que mudaram assim para mim o rumo da Procuradoria. Uma delas que eu achei assim a mais importante foi associando os dados das mulheres que haviam sofrido. Mais ou menos 10% só das mulheres que tinham sofrido algum caso de assédio tinham feito alguma denúncia. E elas relatavam que não faziam porque tinham medo de retaliação. Nós associando essa informação ao fato de que várias mulheres colocavam no formulário que elas sentiam falta de um canal de denúncias anônimo na Procuradoria. E outras delas também mencionaram a ausência de uma sala de apoio à amamentação na Procuradoria. Então, nós procuramos, né, a Secretaria de Saúde do Estado, fizemos a criação lá da nossa salinha de apoio à amamentação, que foi a primeira aqui do Estado, que depois foi replicada, né, aqui no Tribunal também, na Defensoria Pública, vários outros órgãos. A gente recebeu pedidos do Brasil inteiro, a gente colocou lá no Instagram da PGE, recebemos pedido do Brasil inteiro para implantação, ajuda para a implantação dessas salinhas. A gente criou um kit implantação da salinha. Quem quiser pode mandar um e-mail lá para a comissão, que a gente tem todas as instruções, é muito fácil de montar. E conseguimos instalar uma sala de apoio à amamentação na Procuradoria. E começamos eu vou falar já sobre o canal de denúncia anônimo, que, enfim, tem outras questões para abordar. E nós começamos a fazer eventos. Quando a gente fala de eventos, tem gente que fala assim, nossa, mais um evento. Eu acho os eventos sobre esse assunto revolucionários. Quando a gente fez o primeiro evento na Procuradoria sobre enfrentamento ao assédio, eu achava que estava aqui o cartaz, mas não estou vendo. Tá aqui, aquele que tem uma mulher com a mão assim parada. Esse evento foi assim algo incrível. Quando a gente saiu do evento, tinha uma fila de pessoas para falar com a gente, uma fila de pessoas dizendo assim, eu sofri assédio na situação tal, eu estou sofrendo assédio na situação tal. Por favor, me ajuda, eu quero resolver isso. Enfim, várias pessoas nos procuraram. A gente recebeu mensagens do tipo, eu nunca imaginei que haveria na Procuradoria uma palestra sobre enfrentamento ao assédio. Então, assim, foi realmente muito tocante o impacto que esse evento teve. Foi muito simbólico para a Procuradoria. Nós tivemos, ele está lá no site que eu mencionei, né? Vocês podem procurar. Nós fizemos vários outros eventos, violência contra a mulher, outros sobre enfrentamento ao assédio, e fizemos aquele evento ali sobre o feminismo negro por Lélia Gonzalez é incrível, eu recomendo demais que vocês assistam. Tem um outro evento na Procuradoria também que assim, me emociona até de falar, que foi sobre o movimento do Lobby do Batom, não sei se vocês conhecem esse movimento, que foi um movimento de mulheres na Constituinte de 1988. Nós temos uma procuradora do Estado, que é a nossa atual corregedora assistente, que me substituiu na corregedoria, que foi do movimento, que é a Leonor Paiva. Elas faziam as emendas à Constituição para entregar às deputadas da Constituinte. Foi um movimento incrível. Esse evento está também disponível para quem quiser assistir. Enfim, nós fizemos muitos eventos e muitos cursos. Fizemos também a contratação de um curso, não sei se está aqui, deixa eu ver se eu acho esse. A contratação de um curso, estou passando muito rápido, né? A contratação de um curso, acho que está pulando o slide que eu quero, mas enfim, a contratação de um curso para enfrentamento ao assédio, e esse curso foi destinado às lideranças da Procuradoria. Então, nós chamamos os chefes, a corregedoria, o RH, todas aquelas pessoas que estão mais diretamente ligadas ao acolhimento e ao enfrentamento de questões de assédio no dia a dia. E tivemos um curso de 20 horas sobre esse tema e foi muito importante. Eu recomendo muito que vocês, quem quer trabalhar esse tema nas suas instituições, também faça isso. Criamos um prêmio jurídico, que é o prêmio Maria da Penha Machado Ribeiro, para homenagear a nossa primeira procuradora mulher.
Enfim, são tantas ações, né? Eu não quero tomar muito tempo de vocês. Fizemos campanhas. Essa campanha aqui que nós fizemos no Instagram é um Instagram interno da Procuradoria. Essa foi uma campanha que nós fizemos no Instagram da Procuradoria, um Instagram fechado que nós temos lá. E teve muito impacto, assim. Foi uma campanha que nós fizemos que começamos a receber muitas mensagens de pessoas incomodadas. Vocês não podem falar isso. Isso não acontece na Procuradoria, as pessoas não falam isso. E a gente ficou muito feliz até com as respostas negativas, porque a gente percebeu que aquilo estava movimentando a Procuradoria, as pessoas estavam atentas, e foi muito interessante. Eu vou ler aqui os nossos. O slide tem uma pessoa assim pensando, e diz assim o texto: conseguiu eliminar só porque é bonitinha. O outro você está precisando de um homem. E o terceiro eu não queria te contratar por ser mulher, pois mulher tem muita frescura. E essa foi uma das campanhas que nós fizemos. Nós aliamos, então, eventos, cursos de formação, campanhas. Essa aqui foram 2 campanhas muito interessantes. Esse slide tem, do lado esquerdo, o aplicativo web da Maria da Penha Virtual, que é adotado aqui pelo Tribunal, e a Procuradoria também é de uma divulgadora desse aplicativo maravilhoso, que está aí em tantos municípios já, que foi produzido pela startup Direito Ágil, né? E temos lá o Lucas, que trabalha na Procuradoria, que trabalha nessa startup também. E do lado direito é um cartaz, uma divulgação sobre a nossa campanha lá na Procuradoria do aplicativo Rede Mulher do Estado, que é um aplicativo incrível para o apoio das mulheres vítimas de violência. Tem botão de pânico, pode fazer o registro online da ocorrência, tem todos os contatos da rede estadual de apoio às mulheres vítimas de violência. Então, é algo que também a gente apoiou na Procuradoria, fez campanhas de divulgação e está sempre, sempre que a gente tem a oportunidade falando sobre ele, está aí na internet, quem quiser é gratuito, baixar esse aplicativo. Aí tem fotos ali da nossa equipe rodando, a gente colou em todos os espelhos de todos os banheiros da Procuradoria. Eu até fiquei muito feliz porque a nossa gestão nunca deixou ninguém colar nenhum cartaz em nenhum banheiro da Procuradoria até esse dia. E a gente colou nos espelhos aquele adesivo que não tem como sair, sabe? Muito grudado. Eu falei, nossa, a gente realmente conseguiu com o apoio da nossa gestão. Aliás, o apoio é essencial. O apoio da alta direção, o apoio do nosso procurador atual, geral, Renan Salles, tem sido sempre totalmente apoiador da comissão, de todas as nossas iniciativas. A nossa gestão, muito parceira. Nosso centro de estudos, que é quem organiza todos esses eventos. A gente fala que fez o evento, na verdade, quem organizou o evento foi o centro de estudos da Procuradoria, sua equipe, seus servidores, como aqui na Emerge também. Vocês têm toda essa equipe, né, maravilhosa. Então, a Procuradoria, como eu falei, atua em conjunto, é um trabalho de muitas pessoas. Fizemos essas campanhas, o curso de enfrentamento ao assédio, esse slide é sobre ele que eu mencionei, tem uma foto, né, o cartaz do curso. E agora chego aqui ao nosso trabalho com o canal de denúncias, que foi uma das sugestões lá da nossa pesquisa diagnóstica, que é algo que já estava no nosso radar também. E aí, nesse ponto, eu menciono a minha experiência na corregedoria como corregedora assistente, que por acaso aconteceu ao mesmo tempo em que eu me tornei presidente da comissão, quando a comissão começou, na verdade, que eu fui a primeira presidente. E isso foi muito interessante, porque eu tinha, de um lado, as vítimas que nos procuravam pela comissão e recebia do outro as denúncias que eram realizadas. Então, eu pude ter, assim, essa visão. E como as denúncias são sigilosas e são casos que não podem ser compartilhados, o conhecimento sobre como elas eram, onde aconteciam, foi muito importante para a gente trabalhar a prevenção, como o desembargador aqui mencionou, que é o mais importante disso aqui. Tudo que a gente faz é para prevenir, né? A punição é algo que realmente não é o que a gente busca, é necessário em muitas situações, mas não é o que a gente procura. A gente quer a pacificação, a gente quer o bem-estar das pessoas. Então, o canal de denúncias, quando a gente percebeu a necessidade de instalação de um canal de denúncias, a gente foi à nossa informática e disse, informática, nos ajudem, a gente precisa de um sistema. E eles disseram, olha, a gente até pode desenvolver para você, mas já existe um sistema gratuito, excelente, do governo federal, que pode ser usado por qualquer órgão público do Brasil, que é o Fala BR, que foi um sistema desenvolvido pela CGU. Nós entramos em contato com eles, com um e-mail nós tivemos acesso, eles fizeram um treinamento da nossa equipe e rapidamente, assim, em menos de 2 meses, a gente já tinha instalado na Procuradoria um canal de denúncias anônimo. Esse canal não serve somente para denúncias de assédio, é um canal que também serve para as atividades de ouvidoria,
para acesso à informação né, do órgão e também para o recebimento de denúncias de qualquer tipo. E lá as denúncias são qualificadas pela pessoa pelo denunciante, e ela indica qual é o tipo de denúncia. Então a gente consegue medir, né, denúncia, assédio moral, assédio sexual, racismo. Você coloca lá a hipótese, ou outra também, enfim. E aí essas denúncias são enviadas diretamente para a corregedoria. Nós fizemos, né, conhecemos essa ferramenta, fizemos a instalação na procuradoria com o apoio da informática, enfim, dos outros órgãos. E começamos a receber as denúncias em setembro do ano passado. E aí começamos a entender, primeiro que, assim, a instalação desse canal anônimo, sem dúvida, aumentou a quantidade de denúncias que nós recebemos. As pessoas falavam assim, vai ser um denuncismo incrível, vocês vão receber muitas denúncias, vai ter perseguições, não foi nada disso que aconteceu. Aumentou, de fato, a quantidade, mas não foi algo, assim, né, exacerbado, assim. Foram denúncias... A gente percebeu rapidamente que as denúncias elas eram feitas de uma maneira incipiente ainda. Então, por exemplo, às vezes a pessoa fazia uma denúncia assim, no setor tal, existe há muito tempo alguém que pratica assédio moral contra todo mundo e todo mundo sabe. Eu recebi uma denúncia assim, tinha 3 frases. E eu fui fazer uma palestra na procuradoria e disse, olha, eu recebi essa denúncia assim, mas, poxa, a gente não tem o nome do acusado, a indicação da vítima, a gente não tem nenhum indício para poder investigar, quando que foi, o que aconteceu, o que a pessoa falou, tinha outras pessoas presentes. E aí, por isso, a gente teve a ideia de fazer um guia do denunciante, para ajudar as pessoas eu acho até que eu coloquei aqui um slidezinho, não está aqui, o guia do denunciante, mas está lá no site da Procuradoria, com assim, ajuda para as pessoas fazerem a denúncia para melhorar a qualidade da denúncia, porque a gente percebe que quando assim, a pessoa não vê o resultado daquela denúncia, ela diz, não adianta denunciar, porque não acontece nada, mas a denúncia também não nos dá ferramentas para investigação, também não é possível que a gente age. Então, e aí foi curioso, porque no dia seguinte dessa palestra eu recebi outra denúncia, anônima também, no Fala BR, dizendo assim, olha, eu vi você dizendo ontem na palestra isso, a pessoa é a tal, o setor é o tal, e as vítimas são essas pessoas. Aí eu falei, tá bom, agora eu tenho que investigar. A pessoa foi assistir a palestra. Aliás, eu percebo isso. Pessoas que estão em situações delicadas, por vezes, assistem as palestras e depois vêm procurar. Teve um setor na procuradoria que tinha dificuldades, que a chefe pediu para todo mundo do setor ir à palestra. Eles foram coletivamente e depois discutiram no seu setor como é que eles poderiam melhorar a comunicação entre eles. Eu percebi também, por essa experiência lá na corregedoria, que muitas denúncias, e assim, a procuradoria não tinha muitos casos graves de assédio sexual, assim, nosso caso realmente envolvia mais casos de assédio moral. É uma instituição pequena também, mas eu percebi que muitos dos casos de assédio moral, você tinha situações em que o acusado, ele achava que estava fazendo o trabalho dele bem. Então, por exemplo, exigia demais dos servidores, além do limite possível. Por exemplo, horários de mensagens, né, excessivamente, ou uma quantidade de trabalho inexequível. Uma vez eu recebi uma denúncia na corregedoria em relação a uma servidora que essa servidora não está fazendo o trabalho dela. Aí eu entrei na internet, a gente tem um sistema muito bom de processo eletrônico, e ela trabalhava sábado, domingo, segunda, feriado, todos os horários, muito. E aí eu entrei na caixa de entrada dela, assim, entravam centenas de processos por dia, e ela não conseguia fazer aquilo. Então, assim, uma quantidade de trabalho além do limite, né, que a pessoa pode fazer. Por outro lado, o oposto também pode ser assédio moral. Nenhum trabalho, pegar uma pessoa e dizer, olha, não, você não vai receber nenhum trabalho, você não tem qualificação para fazer esse trabalho. Isso também pode ser assédio moral. O assédio moral, a nossa palestra não é especificamente sobre assédio, né, mas são condutas reiteradas, e aí precisa ser analisado realmente em cada caso, mas tudo isso são questões que eu ia falando nas palestras e as pessoas começaram a se atentar. E eu percebi também que, além disso, de o agressor, às vezes, achar que estava fazendo um bom trabalho, então, por exemplo, chamar a atenção de alguém em público, na frente dos outros colegas. Ele achava que estava... E a pessoa disse, não, eu achei que isso ia ser bom, porque todo mundo já sabia saber que aquilo era algo que eu não queria, mas para a pessoa que está sendo criticada, dependendo da forma como é feita essa crítica, isso pode constituir, se for frequente, assédio moral. Então, a gente percebeu isso, e a gente percebeu também e é algo que eu sempre falo, que qualquer pessoa pode ser um agressor, sem perceber. Então, o letramento é importante para a vítima, mas para o agressor também. Porque muitas vezes, e a gente, depois que a gente teve alguns casos na corregedoria,
esses agressores nos procuraram e falaram: como eu posso melhorar? O que você acha que eu estou fazendo que eu não deveria fazer? E nós tivemos oitivas em casos em que as testemunhas diziam: essa pessoa já foi bem pior, ela já melhorou muito, ela está fazendo um acompanhamento psicológico. Então, assim, a gente percebeu que esse letramento era bom para todo mundo. E a gente viu esses avanços em concreto, nos casos que estavam sendo investigados. Eu percebi também que muitos problemas na Procuradoria decorriam de problemas de comunicação. Comunicação é algo essencial. E depois da nossa vida pós-pandêmica, que as pessoas foram para o telefone e começaram a trabalhar, a Procuradoria tem um regime híbrido de trabalho, né, com a nossa equipe em casa 2 dias e 3 dias na Procuradoria. Isso, né, é um sistema estabelecido, de modo que as pessoas têm que se comunicar por mensagem, por e-mail. Isso começou a gerar muitos conflitos, porque as pessoas pararam de se encontrar tanto pessoalmente. E pessoalmente é tudo muito diferente. Você consegue entender melhor o discurso do outro, você consegue ver no olho. As pessoas, às vezes, por mensagem, são mal interpretadas. Então, a gente percebeu a necessidade de trabalhar essa questão. O nosso Laboratório de Qualidade de Vida fez incríveis cursos de comunicação não violenta, em várias edições, muitas pessoas fizeram, e para poder se letrar também nesse sentido. Então, foi algo bem importante para nós. E como eu falei, essa experiência na corregedoria nos ajudou a identificar esses casos, identificar setores onde esses problemas aconteciam mais. E aí, em relação a essa questão da punição, que o desembargador falava da importância da prevenção, lá na corregedoria, eu e a Daniela Urim, que era a nossa corregedora, trabalhamos muito a prevenção. E aí a gente fez assim, olha, em alguns casos, a Procuradoria tem muitos recursos no nosso sistema disciplinar. Então, assim, a gente tem termos de ajustamento de conduta, que a gente pode celebrar com os servidores, e a gente celebrou alguns, colocando, por exemplo, como condição do termo que fossem feitos cursos de enfrentamento ao assédio, de comunicação não violenta. A gente colocou como condição, por exemplo, que todo um setor fosse qualificado, porque a gente verificou que tinha uma incidência grande naquele lugar. A gente verificou locais com excesso de trabalho, e que precisava de uma parametrização melhor. E aí servidores se sentiam sobrecarregados, e a gente verificou que era um fato isso. A gente foi conversar com as chefias. Enfim, a gente tomou muitas medidas que não eram necessariamente a abertura de um processo disciplinar, mas que, para mim, tiveram um grande impacto na Procuradoria e nessa sensação geral de acolhimento. As pessoas passaram a denunciar mais. Eu não vou dizer, assim, é claro que é delicado, né? É um órgão pequeno, que as pessoas se conhecem, mas eu realmente vejo a gente num lugar hoje muito melhor do que quando a gente começou, e realmente por causa do esforço todas essas pessoas que eu mencionei. E aqui ficou meio tortinho, mas é uma obrigada, meu e também em nome da Fernanda, em nome de toda a Procuradoria, da nossa Comissão de Promoção à Igualdade de Gênero. Agradeço aí a nossa audiência também virtual e fico à disposição para as perguntas. Obrigada. Doutora Nathalie, nós agradecemos. Obrigado pela apresentação, né, tão clara sobre um tema tão importante, que é o que a gente trabalha também. E como é bom ver, né, que estão fazendo coisas parecidas com as nossas e outras. Esse intercâmbio a gente vai se aprimorando, né? E tivemos algumas perguntas, e muitas vezes temos, porque a turma está online. Aliás, o nosso evento ele era voltado para o público interno, ele era fechado, só do público interno, só o público interno tinha acesso. E não era presencial, a gente fazia na sala lá da DICOL, né, os integrantes do COGEM, os palestrantes iam lá, e era todo online. Depois a gente foi mudando até chegar nesse formato hoje, que a gente tornou aberto. Né? Hoje é aberto, qualquer pessoa pode assistir, e é presencial e qualquer pessoa pode vir também. Né? Então, estamos aqui nessa 10ª edição, agradecendo a sua participação e passando imediatamente a palavra para a Patrícia Leal, que é nossa assistente social, né, do Tribunal, dos COGENs, palestrante, e tem ajudado demais a gente nas capacitações que estamos fazendo. Aliás, já temos capacitação marcada para janeiro, já é mais uma outra que vamos fazer, não é isso? E eu passo imediatamente a palavra para a Patrícia, agradecendo também sua participação aqui neste evento. Eu agradeço, desembargador, a participação, cumprimento a Inara, cumprimento a doutora Nathalie, cumprimento o público que está nos assistindo aqui, né? E da onde estão dos seus lugares de trabalho, de casa, enfim, em home.
Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de meia idade, cabelos brancos misturados com loiros, tentando esconder brancos, mas estão brancos. Estou vestindo um vestido meio estampado marrom com azul, verde, e estou com um blazer branco. Sentada numa cadeira preta, ao lado esquerdo do desembargador. Na verdade, entre o desembargador e a minha colega palestrante aqui, a Inara. E atrás tem um fundo bege. Então, para a gente poder... É fato, né, desembargador? O diálogo com outras instituições que estão também, né, preocupadas, né, com as violências que acontecem no ambiente de trabalho é de suma importância para a gente poder exatamente perceber, estamos no caminho, podemos, com essas experiências que são trocadas também, aprimorar dentro dos nossos espaços. Esse intercâmbio que a gente vai chamar, né, a gente tem uma categoria que pensa isso, de análise, intersetorialidade, né, entre as diversas instituições. Também, além da PGE, nós tivemos uma reunião recente com o TRF2, na pessoa da desembargadora Andréia, né, que também veio trocar experiência com a gente, porque também está implantando lá um canal de acolhimento, buscando ações, né, que lide com a prevenção e enfrentamento aos assédios e discriminações, né. Eu pensei em várias formas de iniciar a minha fala, mas eu acho que ficou tão bem ilustrado pela doutora Nathalie, né, com as declarações que ela trouxe, do que são assédios, né, aquelas frases impactantes, né, todos os programas que vocês têm feito para gerar informação e prevenção. Então, estou aqui refazendo aqui e vou partir para uma coisa mais formal. É muito importante a gente ter um recorte histórico dessa criação do que são os COGENs no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né? E aí eu vou considerar de início como um recorte a Resolução 351 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional de Justiça enquanto um órgão que vai buscar trazer prática social para os tribunais dos seus preceitos legais, né? Então, nós, do Tribunal de Justiça do Rio, criamos os comitês de promoção da igualdade de gênero e de prevenção e enfrentamento aos assédios moral, sexual e à discriminação. Então, esse nome longo, e que são 2 comitês de primeiro grau e de segundo grau, busca exatamente abarcar questões estruturais relacionadas ao gênero, né, de uma sociedade patriarcal, machista, questões estruturais relacionadas às questões étnico-raciais, né, uma sociedade brasileira marcada por um país que foi colonizado, um país que ficou muitos anos contando com a mão de obra de escravos e que não fez minimamente o dever de casa de transição entre uma sociedade escravocrata e uma sociedade que aboliu a escravatura. A gente tem a abolição formal, mas a gente não tem a transição para isso. E os reflexos disso tudo a gente observa na sociedade e nos ambientes de trabalho não vai ser diferente, né? Então, dentro desses marcos históricos, é importante a gente estar relacionando todas as convenções internacionais que dizem respeito à garantia de direitos da mulher, né? Para o enfrentamento de todo tipo de discriminação. Os pactos, né? O pacto, por exemplo, estadual, né? Com a questão racial, pacto pela equidade racial do tribunal aqui também. Todas as convenções, né, que estão aí para a gente poder fazer nossos considerandos e nossa fundamentação, estarmos à luz delas, né? Então, assim, é por conta disso que a gente precisa ter comitês, comissões, espaços que vão estar buscando desenvolver ações
que vão enfrentar e prevenir essas violências, e aí eu já estou considerando violências, né? Não vou usar eufemismos para amenizar assédio e discriminação no ambiente de trabalho, porque a nossa sociedade não vai mais coadunar com esse tipo de assédios e discriminações, né? Então, eu vou pedir emprestado esse passador. Então, assim, para quem está também nos assistindo, é muito importante a gente relacionar as aspirações das pessoas quando buscam ingressar num Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, seja como estagiário, colaborador, servidor, magistrado, né? Então, essas pessoas têm aspirações, têm projetos pessoais que buscam alcançar, necessidades pessoais que buscam realizar. E em todas as capacitações que a gente faz dos COGENs, rodas de conversas, a gente busca sempre estar relacionando as aspirações desse sujeito, que aqui está, né, desenvolvendo as suas atribuições, e a missão dessa instituição. Né? A missão dessa instituição, enquanto garantidora de direitos, de acesso à justiça, precisa estar em elo também com essas aspirações dessas pessoas que aqui desempenham as suas atribuições e que aqui projetam os seus interesses de realização. Só que a gente vai lidar com diversidades, né? A gente vai lidar com diversidades de vínculos, a gente vai lidar com conflitos que são inerentes às relações humanas. Só que a forma como a gente lida com esses conflitos, e aí é muito importante quando a doutora Nathalie ressalta a importância da gente desenvolver uma comunicação não violenta, né? Porque pode ser com esse histórico e essa estrutura de formação da sociedade brasileira e carioca, né, que a gente tem absorvido muito desse lidar violento, autoritário, extremamente hierarquizado e um tanto preconceituoso. Então, considerando que os conflitos são inerentes às relações humanas e que a gente precisa estar o tempo todo refletindo de que a minha mensagem precisa alcançar a minha colega que está do meu lado para que a gente junto possa realmente estar dando um retorno para a demanda do serviço, eu preciso estar o tempo todo exercendo essa escuta do que a minha colega tenta estar me passando de mensagem, e aí a gente, dentro da comunicação não violenta, chama de escutativa, né? Escutativa, empática, me colocar no lugar do outro, qual é a mensagem que ele quer passar, para aí sim eu poder estar passando também a minha mensagem. Esse exercício de cidadania, eu vou chamar assim, porque se nós estamos dentro de uma instituição que visa a garantia de direitos, o acesso à justiça, nós também, enquanto prestadores de um serviço público, estamos aqui na troca com os outros, buscando essa garantia de respeito aos direitos, né? Então, eu estou tentando relacionar as nossas aspirações pessoais com o que é a missão institucional. E isso não vai ser livre de conflitos, de desentendimentos, de ruídos na comunicação. Então, é muito importante essa conversa com a administração superior, porque o clima organizacional ele precisa ser garantidor desse realmente desenvolvimento e exposição de habilidades que cada um que está desenvolvendo as suas atribuições tem, né? Então, aquelas frases expostas pela doutora Nathalie ainda está muito presente, né, nos nossos ambientes profissionais. Então, é muito importante a gente estar prezando que esse clima organizacional ele seja promotor de saúde, garantidor das aspirações pessoais desses servidores, porque com certeza, trabalhando em equipes, a gente tem cursos aqui também pela nossa Escola de Administração Judiciária, cursos pela Escola da Magistratura, aqui a Emerge, voltados
para a formação de equipes eficazes que garantam uma gestão ética, né, das pessoas, porque nós estamos gerindo serviços, secretarias, setores, mas nós principalmente estamos gerindo pessoas, né? Então, a gente vai considerar que essa gestão precisa ser uma gestão ética da equipe e de pessoas. Então, assim, com o adoecimento de um trabalhador, trabalhadora, o assédio moral é uma violência no trabalho que traz riscos psicossociais e custos à empresa, e custos à instituição. Ele precisa ser prevenido e enfrentado. Então, uma mudança de cultura, ela requer o compromisso de todos no setor, né? A gente está se aproximando das festas, né? De fim de ano, e tem sempre aquela confraternização de trabalho, né? E foi interessante o desembargador ter colocado que essa cordialidade, essa amabilidade, essa empatia, ela é nos 365 dias do ano, né? Para que realmente essas confraternizações sejam confraternizações humanizadas, sensíveis com tudo que a gente conseguiu produzir ao longo do ano e que isso é o reflexo na nossa confraternização de fim de ano, né? Então, assim, vivemos uma época que as máscaras precisam cair porque a gente não vai mais estar fingindo que não vê, abafando situações que trazem muito sofrimento para quem sofre, né? Então, é muito importante que todas as experiências que a gente observa, que está buscando prevenir esse tipo de violências no ambiente de trabalho, começa e caminha nesse trabalho de canal de acolhimento com palestras, né? Seminários, rodas de conversa, capacitações, porque a gente precisa, enquanto sociedade, entender o que é assédio e o que é discriminação, porque a gente tem questões que são estruturais da nossa formação. Então, eu, muitas das vezes, posso estar reproduzindo situações assediadoras, né? Eu posso estar reproduzindo situações preconceituosas ainda. Então, é um esforço coletivo de buscar sempre estar se aperfeiçoando e se capacitando com essas pautas. Então, a mudança de cultura e de clima organizacional é um processo a ser construído a várias mãos. Estilos de liderança e relações interpessoais é muito importante para a garantia de um ambiente de trabalho positivo, né? Como que a gente está exercendo a liderança com uma equipe, né? Como é que esse gestor se comporta, né, no exercício dessa função de líder, né? Então, é muito importante a gente estar buscando nas nossas instituições, se não tem, né, no interior da instituição, contratar essas pessoas que falam disso, né, para poderem estar fazendo cursos. O ritmo de trabalho, né? Como é que está se dando o ritmo de trabalho nos diferentes setores? Então, isso também são mecanismos de gestão que precisam ser revistos, porque senão a gente vai estar lidando com situações que vão chegar e a gente vai ficar enxugando gelo. Então, a gente precisa trabalhar em várias frentes. Os assédios não podem ser identificados apenas como um fator de risco individual. Ele é sempre um fator coletivo, porque isso se dissemina, essa forma de lidar com o outro, né? E aí eu coloquei algumas convenções, o que já vinha sendo falado pela Organização Internacional do Trabalho, e a gente precisa falar da condição feminina, né? As pesquisas mostram que as maiores assediadas sexualmente são as mulheres, né? A questão também do lugar da mulher, os estereótipos, né, delegados à mulher como o lugar do doméstico, do cuidado, e a mulher, quando é atravessada pelo momento da maternidade, como ela precisa lidar com essas diferentes funções, e é muito fragilizada a condição da trabalhadora, né, quando ela é mãe, quando ela precisa conciliar essas diferentes funções no desempenho também
do seu trabalho. Então, a desigualdade de gênero, né, são fatores que dificultam a inserção da mulher também nessa esfera do trabalho, nessa esfera pública, né, em conseguir cargos de chefia, e aqui também no tribunal, né, e quando elas estão de licença maternidade, licença aleitamento, hoje também está sendo feito um evento na sala de amamentação, de aleitamento aqui do tribunal, exatamente para sensibilizar gestores sobre esse momento da mulher, né? E situações também que chegam para a gente enquanto comitê. Como eu falei ao início, nossa descrição é grande, né, desembargador? Como comitê de promoção, né, da igualdade de gênero, nós também somos um canal de acolhimento da servidora, da magistrada que passa por violência doméstica, né? E isso é um ato executivo conjunto do COGEM, com a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e a Secretaria-Geral de Segurança Institucional, a SGCI. Então, também esses dois órgãos, né, do Tribunal de Justiça buscam garantir essa segurança, esse acolhimento, essa proteção da servidora e magistrada que passa por uma situação de violência doméstica em casa, né? Então, nós também lidamos com essa situação, seguindo também as recomendações, as resoluções do Conselho Nacional de Justiça, né? Então, a gente precisa falar sobre violências. E aí, o COGEM, com toda a sua campanha do Quem Sente na Pele, né, nossos vídeos que rodam no YouTube, que vocês podem acessar também pelo site do tribunal, mostram, né, como essas situações sensíveis afetam as pessoas e que é preciso a gente, vendo as pessoas que sentem na pele, que conseguem romper com esse silêncio, a gente se sensibilizar e ter empatia e refletir e rever condutas, modificar visão de mundo, né? Então, a gente precisa romper com esse silêncio em relação aos assédios moral, sexual e a discriminação. A gente começa a observar que essas denúncias crescem, né, nas diferentes instituições, mas ainda é extremamente tímida, porque as pessoas têm receio de retaliação, por isso que a gente precisa seguir, né? Isso aqui eu vou falar um pouco do que é a discriminação, vou passar rápido, que a nossa hora está avançando, e eu quero também destinar o tempo da pesquisa que a Inara vai estar apresentando aqui, que foi feita. Além de toda a atuação do COGEM, nós temos o Código de Ética dos Magistrados e o Código de Ética também do servidor e do colaborador. É muito importante a gente refletir sobre as questões das condutas éticas também. E tem uma comissão também de ética atuante. Então, são trabalhos e ações que são feitas pelo Tribunal de Justiça para que exatamente sejam garantidoras, né, de direitos e que a gente possa estar caminhando realmente para uma equidade de gênero, né, para uma sociedade livre de discriminações e de assédios, né? Então, o que não é assédio, eu também coloco, porque a gente também já recebeu no canal de acolhimento situações que não são assédio, já recebemos no canal de acolhimento situações, né, que são infrações éticas, e aí vai para a comissão de ética, e também situações de pessoas que praticaram assédio que nos procuram, né? E aí a gente precisa também acolher e orientar, que esse não é o canal, e sim ele vai precisar, ou ela vai precisar buscar, né, os meios legais para construir a sua defesa frente à corregedoria, frente à administração superior, né? Então, avaliações de desempenho, elas não são assédios, né? Conversas, feedbacks de gestores, né? Críticas colocadas de forma positiva, elas não são assédios. Então, assim, é muito importante a gente, ao exercer um cargo público, a gente ter aquela maturidade de procurar sempre, dentro desse entendimento de que a gente está prestando um serviço público à população,
né, da gente, seja estagiário, colaborador, né, o servidor, o magistrado, de que a gente deve a essa sociedade em serviços de qualidade, serviços que alcance, né, e que garantam a cidadania a essas pessoas que nos procuram. Então, a gente precisa sempre estar aperfeiçoando também as nossas atribuições, né, e buscando, enquanto equipe, soluções, né, para situações que nos chegam e para situações que são difíceis, de difíceis resoluções. Eu penso sempre que o diálogo conjunto, a troca, é muito importante para a gente poder alcançar patamares melhores, né? Eu coloquei aí a referência do COGEM, o canal de escuta também de servidoras protegidas. Coloquei também o e-mail do COSEI, que é essa Secretaria de Segurança Institucional que nós temos. Mas eu queria, com a ajuda das nossas colegas que muito nos assessoram, a Rebeca e a Gisele, que a gente pudesse compartilhar rapidinho, desembargador, no site do TJ, aonde que eu encontro o canal de acolhimento, porque eu estou passando por essa situação. Gente, na primeira página do site do TJ. Aí, Gisele, se a gente puder descer, a gente vai mostrar o acesso rápido. Está lá embaixo. Olha lá. Acesso rápido. Canal de acolhimento. Vamos clicar, Gisele? Eu preciso que vocês preencham esse formulário. Aí vai explicar o que é assédio para quem ainda tem dúvida. Então, é muito importante a gente estar garantindo essas informações, né, com a linguagem simples. E a pessoa vai fazer uma narração breve do fato. Esse relato vai imediatamente para a nossa caixa de e-mail, que é uma caixa de e-mail sigiloso, né, um canal de acolhimento sigiloso, e uma profissional da equipe técnica vai responder que será agendado um acolhimento. E aí vai ser proposta uma data e um horário. Esse acolhimento pode ser feito de forma remota ou presencial na nossa salinha de acolhimento. Após esse acolhimento, nós encaminhamos um relatório para o comitê, seja de primeiro grau ou o de segundo grau. Então, nós não temos um COGEM em primeiro grau. Esse comitê é formado por magistrados, servidores, colaboradores aposentados. E essas pessoas que estão no comitê, esse relatório vai ser distribuído para um deles, que vai despachar, tomar uma decisão relacionada, se a pessoa quis fazer uma denúncia, relacionado àquela denúncia. E aí, esses representantes que estão na composição do COGEM, a colega até colocou um pouquinho rapidinho, eles vão se pronunciar em relação àquele pedido de denúncia, de que algo seja feito. Mas o canal de acolhimento, ele pode também, se a pessoa quiser buscar, porque está passando por um momento muito difícil diante daquele assédio, e ela não tem coragem, não está minimamente empoderada, né, para fazer a denúncia, a gente vai acolher e podemos estar agendando novos acolhimentos, novos atendimentos. Em se tratando da pessoa querer fazer a denúncia, vai ser distribuído para um membro do comitê e ele vai se pronunciar em relação a essa denúncia. Só que esse membro do comitê também uma decisão que é feita de forma democrática. Nós temos um plenário virtual sigiloso que, após o relatório desse membro do comitê, todos os outros opinam sobre aquilo. E, ao final de 5 dias, esse plenário virtual se encerra e é tomada uma decisão. Essa decisão pode ser encaminhar a denúncia para a corregedoria, encaminhar a denúncia para a administração superior, encaminhar a denúncia para aquela empresa que é contratada pelo tribunal para os prestadores de serviços, encaminhar aquela denúncia para o DEDEP, um departamento de estagiários, se for uma situação entre estagiário e outra pessoa, né? Então, dessa forma, a gente tem um fluxo de atendimento dentro dos COGENs
para que se garanta o quê? A efetividade, porque as pessoas que rompem com o silêncio, elas querem credibilidade do que elas falaram, realmente foi acolhido, realmente foi levado a sério e algo vai ser feito. Então, às vezes, muito da timidez, da procura pelos nossos canais de acolhimento, é porque as pessoas têm receio da retaliação ou de que nada vai ser feito. Porque, historicamente, nada foi feito. E a gente começa a mudar essa história. Eu gostaria muito que nós fôssemos realmente a geração da transição, porque eu espero deixar aí, né, que a gente possa deixar uma colaboração para os nossos filhos, para os nossos netos. Eu agradeço. Obrigado, Patrícia. Obrigado pela excelente apresentação sobre esse tema que você é doutora. E partindo para a nossa terceira palestrante, Inara Firmino, que está aqui. Inara Firmino é servidora nossa, é bacharel e mestre pela USP e doutoranda pela PUC, Rio de Janeiro. Né? A linha de pesquisa dela, Direitos Humanos, Democracia e Ordem Internacional, além de pesquisadora do Centro de Justiça Social e Direito da Fundação Getúlio Vargas. Com a palavra, Inara. Muito obrigada, desembargador. Antes de começar a minha fala, eu já vou me apresentar e já vou fazer também a minha descrição, minha autodescrição. Meu nome é Inara Firmino, eu sou uma mulher negra, de pele escura, meu cabelo tá preso com coque, eu tô com uma blusa marrom, eu uso óculos em tons azuis. Estou com um colar, com uma pulseira, uso brincos presos à orelha, uso uma calça branca, tenho aproximadamente 1,68 m. Estou sentada na ponta da mesa, na ponta esquerda da mesa, sentada numa cadeira preta e atrás de mim um painel tons de marrom bege. Bom, bom dia a todas as pessoas presentes e que estão acompanhando o evento no formato remoto. Agradeço a presença, a composição da mesa, compartilhar, né, a palavra com a procuradora Nathalie, com o desembargador e com a Patrícia, que tem sido uma parceira aqui na composição dessa atuação. Como o desembargador disse, e só uma pequena correção ao nome do centro, só para deixar certinho, imagina. Eu sou pesquisadora do Centro de Justiça Racial e Direito, da FGV, que é de São Paulo, né? Sou doutoranda aqui na PUC do Rio de Janeiro e tenho atuado aqui no Tribunal de Justiça, junto ao desembargador Wagner, na gestão do Pacto de Equidade Racial e no Pacto de Direitos Humanos. E nesse sentido, né, tenho feito essa parceria com os COGENS, né, e em consonância, né, um pouco de tudo que foi dito aqui, amarrando, eu acho que as duas falas, né, mas principalmente em complementação ao que a Patrícia trouxe, eu vou apresentar os resultados da pesquisa que foi realizada pelos comitês COGENS, e essa pesquisa ela vem, né, num sentido de cumprimento à política de prevenção e enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual e de discriminação que tem sido aplicada aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Uma breve visão, acho que não vou me estender muito, né, nessa apresentação dos COGENS, a Patrícia já fez isso de forma brilhante. Enfim, ali também na parte do relatório, depois eu acho que se as colegas também puderem mostrar, esse relatório, ele está na página dos COGENS, é o primeiro relatório que é fruto dessa pesquisa. Aqui, na aba relatórios, e aqui a gente tem as informações completas, né, mais detalhada, com todas as informações da pesquisa. Com os gráficos que a gente desenvolveu a partir dos resultados e com o texto, né, um pouco das reflexões que a gente conseguiu articular
apesar de serem poucos dados, mas a gente conseguiu ali já trilhar algumas reflexões que eu acho que estão em consonância com o que a procuradora já apresentou aqui para a gente no início da mesa. Se a gente puder voltar para os slides, por favor. Bom, esse texto ele foi produzido por mim, pela Alessandra Manful, que trabalha junto à Patrícia nos Cogins, né? Então, a gente pegou os resultados do formulário também, né? Só trazendo também um pouco do panorama legislativo que gira em torno dessa atuação dos Cogins aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Mas, então, seguindo, nós juntamos, analisamos os dados da pesquisa que foi realizada entre os meses de abril e maio de 2024. O formulário foi elaborado pelos comitês Cogins, né? E esse formulário ele era composto, perdão, ele foi composto de 17 perguntas, né? E não teve um alcance muito grande. Ao todo, nós tivemos 177 respostas, né? Um alcance grande, se a gente for pensar no cenário geral, né? Na composição geral de magistrados e magistradas, primeiro e segundo grau, servidores, servidores com cargo de chefia, comissionados, estagiários, enfim. Se a gente for pensar nesse cenário geral, não teve um alcance muito grande, mas foram 177 respostas analisadas, né? Então, foram 89 servidores que responderam, 33 servidores e servidoras com cargo de chefia, 22 pessoas terceirizadas, 19 estagiários e estagiárias, 6 juízes ou juízas e 4 pessoas comissionadas. É importante também frisar que tanto aqui nessa apresentação quanto no texto, né, a gente preservou a identidade de todas as pessoas respondentes, a gente, né, tentou apresentar esses dados de maneira a não comprometer ou violar de forma alguma a identidade dessas pessoas e as informações que nos foram passadas, né? E aí, esse formulário, ele foi dividido em duas partes. Na primeira parte, a gente fez perguntas relativas ao perfil demográfico, né, para conhecer quem eram essas pessoas respondentes e até tentando conhecer também quem são, qual é o público existente no nosso tribunal. E a segunda parte é relativa às perguntas com relação às experiências de assédio sexual, moral, discriminação existentes no tribunal. Bom, com relação às primeiras perguntas voltadas, né, para a composição do tribunal, voltadas à identidade de gênero, né, das 177 pessoas respondentes, a gente consegue identificar que esse público foi majoritariamente, né, de mulheres, ali mulheres que se declararam cisgênero, 55 eram homens, também cisgênero, e 2 pessoas optaram pela não identificação. Com relação à orientação sexual, né, 159 pessoas se autodeclararam heterossexuais, 9 pessoas homossexuais, 7 se autodeclararam bissexuais e 2 pessoas identificaram-se como assexuais. Com relação à identidade étnico-racial, como também já é notório, né, de outras pesquisas realizadas, o público ele é majoritariamente composto por pessoas autodeclaradas brancas, né, foram 113 pessoas que se autodeclararam brancas, 59 se autodeclararam negras, e aí, seguindo os padrões IBGE, 47 pessoas pardas e 12 pessoas pretas. Uma pessoa se autodeclarou amarela e 4 respondentes optaram por não informar, né? Não se autodeclarar dentre as classificações apresentadas. Com relação à idade, e aí esse a gente considerou um dado muito importante, porque, e aí acho que mais para frente eu consigo
explicar o porquê, mas com relação à idade, a gente tem aqui 79 pessoas indicadas, né, entre a idade de 46 e 55 anos, 37 pessoas entre 36 e 45 anos de idade, 24 pessoas entre 56 e 65 anos de idade, 17 entre 18 e 25 anos, 15 pessoas entre 26 e 35 anos e apenas 5 pessoas com idade superior, né, ou entre 66 anos ou superior a 66. E com relação às pessoas com deficiência, a maioria do público respondente, né, declarou não possuir qualquer deficiência, apenas 4 pessoas afirmaram possuir algum tipo de deficiência e a deficiência apresentada foi visual ou auditiva. Bom, com relação às perguntas de assédio e discriminação, e aí é interessante a gente relacionar a idade das pessoas respondentes. Por quê? Porque com relação às percepções dessas pessoas sobre as medidas de prevenção adotadas pelo tribunal, é interessante a gente observar que a maioria das pessoas, elas identificam que o tribunal não tem uma postura ativa, né, não tem um cuidado com relação às discriminações com relação à idade, à origem social ou geográfica dessas pessoas e com relação à religião. Mas as pessoas respondentes, né, em contrapartida, elas identificam que o tribunal tem uma postura ativa, né, no enfrentamento às violências com relação à discriminação étnico-racial, né, discriminação de raça-cor, a discriminação de sexualidade, de identidade de gênero e de deficiência. E aí, um dado que é muito interessante, com relação ao ambiente de trabalho. A maioria das pessoas alega que elas estão aqui num ambiente de trabalho harmonioso, né? Ou seja, que não existe, que elas não identificam enquanto um ambiente desrespeitoso, enquanto um ambiente em que se reproduz determinadas violências, mas em contrapartida, essas pessoas, né, elas marcam ali em algumas respostas, mas também nas alegações finais, elas apresentam casos de violência, de assédio moral, de assédio sexual. Eu acho que vem no sentido do que a senhora falou, né? De que a pessoa, às vezes, se depara com aquela violência no momento em que ela está respondendo o formulário. Mas, até então, essas pessoas, elas não identificam aquele ambiente enquanto um ambiente reprodutor de assédio, né? Reprodutor de violência. E aí a gente volta no dado da idade das pessoas respondentes. Por quê? Porque, majoritariamente, as pessoas respondentes são mulheres e são mulheres numa faixa etária, né, entre 40 e 50 anos, e as pessoas respondentes com uma faixa etária, né, entre 18 e 35 anos, são as pessoas ali que estão identificando que existe violência e que fazem a denunciação dessa violência, né? Então, é interessante e é algo que a gente coloca no texto, né? A gente não consegue ainda formular qualquer tipo de conclusão ainda muito assertiva, né? Porque foram poucas respostas em relação ao público total do tribunal, mas já é interessante, é algo que já está no radar dos COGENs, né? E até como desembargador e Patrícia também colocam, essa pesquisa ela vai ser ainda replicada, né? A proposta é que essa pesquisa ela, seja replicada ao longo do ano em parceria com as atividades que vão sendo realizadas, com as capacitações, com as palestras. E é interessante, isso é algo que a gente quer continuar observando, né? Se essa percepção das mulheres nessa faixa etária, ela continua de que é um ambiente em que elas ainda não conseguem identificar essa violência, é um ambiente em que essas mulheres ainda não conseguem se expressar. Muitas respostas também vêm nesse sentido de que não há denúncia por conta do medo, são mulheres que estão ali em posição inferior, né? Não estão em cargos de chefia, não estão em cargos em que elas conseguem se sentir ainda com essa liberdade ou com esse lugar de segurança para fazer essa denúncia, né? Mas então isso é algo que a gente já consegue mapear e é algo que já está no radar dos COGENs
para que seja, né, para que entre nessa postura do enfrentamento dessa violência que a gente já identificou que existe no tribunal. Um ponto importante também, que isso é algo que as meninas, né, destacaram e que é algo que já vem sido, eu acho que, como a procuradora colocou, acho que a gente pode repensar algumas políticas de divulgação até dessa atuação dos Cogents. Eu achei muito interessante a ideia do banheiro, do adesivo dos banheiros. Enfim, acho que a gente pode pensar em outras estratégias de divulgação dessa atuação. Por quê? Porque a maioria das pessoas respondentes alegam que não conhecem a atuação dos Cogents, né? Tanto que elas colocam, apontam a ouvidoria do tribunal como um canal existente ali para fazer essa denúncia. Então, é algo que a gente conversou e que a gente tem pensado em como ampliar essa divulgação e essa percepção das pessoas como entendendo também o COGEN como esse lugar de acolhimento, né? E de possibilidade de denúncia, de realização de denúncias também. E aí, né, a Patrícia já colocou, e aí eu quis reforçar também, né, pensando que, como desembargador colocou no começo, os Cogents, como o desembargador colocou no começo, perdão, que essa palestra, né, ela é aberta, que é voltada para o público interno, mas que também é aberta e que tem sido divulgada nos canais do Tribunal, do YouTube, nos canais da Emerge. Então, acho que é sempre importante a gente reforçar os canais de comunicação e a disponibilidade, né, dos Cogents para que essas denúncias sejam feitas, para que essas pessoas se encontrem também nos Cogents esse lugar de acolhimento. E reforçando que para o ano que vem essas pesquisas elas vão continuar, né? A gente ainda não sabe se vai replicar esse formulário por 2 ou 3 vezes ao longo do ano, né? Mas é importante reforçar que esse formulário vai ser replicado. Importante também que a senhora traga as experiências, né, da Procuradoria para que a gente também amplie esse formulário, por exemplo, para a questão da amamentação, né, de como isso tem passado para as mulheres, porque a gente já tem esse espaço, né, de amamentação aqui no tribunal, mas é algo que, por exemplo, não apareceu ali no nosso formulário. Então, que a gente pode replicar. Então, enfim, eu acho que é mais agradecer esse espaço de troca, porque foi muito acolhedor, muito de um aprendizado muito grande, né? Eu anotei várias coisas das experiências e eu espero que a gente continue tendo esse espaço, tanto de divulgação da pesquisa, né, para que as pessoas também entendam a importância dessa pesquisa, porque para a promoção de uma política pública, a gente precisa conhecer o público do tribunal, mas, acima de tudo, entender as formas de violência que estão acontecendo, né, aqui, para que a gente possa prevenir, para que a gente possa combater, para que a gente possa ter uma atuação mais direcionada, né. Então, acho que agradecer esse espaço de troca e seguimos com isso, com a nossa atuação. Obrigado, Inara. Trouxe aqui a pesquisa, que, aliás, era uma pesquisa que a gente já vinha falando de fazer, né? Demoramos um pouco a fazer, porque quando a gente faz uma pesquisa, seja qual for, dessa natureza, a gente cria uma expectativa nos respondentes, no público, né? Está perguntando para quê, né? O que vem depois? A gente quer conhecer aquela realidade, e aquilo vai ser uma ferramenta para políticas e tudo mais que a gente vai desenvolver. Mas é natural que o respondente crie uma expectativa também. Então, essa foi a primeira pesquisa. Até assim, foi uma participação modesta dentro do universo de pessoas que temos no Tribunal de Justiça, mas a roda começou a rodar. Então, a gente já está se preparando para ter a pesquisa de 2025, pode até ser que não seja uma só, mas a gente vai dar uma continuidade permanente a essas pesquisas, né? Olha, foi um dia muito importante, uma manhã muito boa. Nós tivemos aqui, a maioria está online, né? Então, juntando quem está online com quem está aqui, a gente passou de 50 pessoas assistindo esse nosso evento, né? E de logo eu tenho que fazer o agradecimento
ao diretor-geral da Emerge, o desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, que sempre abre o espaço aqui para a gente, quando a gente precisa. É sempre o auditório aberto, com essa estrutura maravilhosa, né? E sempre agradecimentos a todas as pessoas que trabalharam e trabalham, né? Não só a turma toda dos Cogens, que eu estou vendo aqui, a Alessandra, Inara, Ionara, né? A Gisele, Rebeca, né? E o pessoal que dá o apoio todo aqui para fazer funcionar, né? A turma das Libras aqui, que é fundamental para a gente, que a gente já se encontra aqui, já nos conhecemos há um bom tempo, né? E uma coisa ótima que foi falada aqui da comunicação não violenta, nós já fizemos eventos sobre comunicação não violenta e nesse 2025 nós precisamos trazer de novo, né? Vamos trazer sim, porque é importante. E eu quero aproveitar para dizer que nós inauguramos anteontem a exposição Não Cale a Sua Voz. Não Cale a Sua Voz é um projeto da Ana Paula Nienkotter, que é uma advogada, ativista lá de Santa Catarina. Ela é ativista porque ela viveu na pele, né? Ela foi vítima de violências e ela hoje trabalha o tema, e não calha a sua voz, acolhe mulheres, dá apoio, e ela desenvolveu lá uma exposição com fotografias de mulheres que estão ou que foram abrigadas. Então, as mulheres desse abrigo estão todas retratadas, há fotografias em preto e branco, fotografias coloridas, né? Ela colocou o nome de uma flor para cada uma dessas mulheres, porque para não mostrar o nome, né? E aí, as que estão em cor são aquelas que já conseguiram trocar a página e seguir com sua vida, né? Então, está muito bonita. É aqui no Museu da Justiça, no Salão dos Passos Perdidos, que é o salão contíguo ao antigo Tribunal do Júri, Rua Dom Manuel 29, inaugurada anteontem, dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, e vai até quase o final de fevereiro. Então, é imperdível. E indo ao Museu da Justiça, o museu por si só é muito bonito, ele está aberto à visitação. Nós temos também, que foi inaugurado em agosto, e continua a exposição Quem Sente na Pele. Quem Sente na Pele tem o primeiro projeto, são os vídeos mensais sobre os temas afetos ao COGEM, declarações de pessoas, algumas vezes 1, 2 ou 3, de 6 a 7 minutos de duração, sobre o tema do mês, né? Começou em outubro do ano passado, em setembro completamos 12 episódios, em outubro foi o episódio comemorativo de tudo que tinha feito, com vários trechos de tudo do que já havia sido gravado, e agora se tornou bimensal. E neste mês agora, de dezembro, por conta da campanha do Laço Branco, que a data é 6 de dezembro, mas a gente faz para o mês inteiro, já está gravado e já está entrando no ar. Não sei se hoje, mas certamente da semana que vem não passa, né? Da segunda a terça-feira, e nós tivemos, pela primeira vez eu participei, né? Porque falando da importância dos homens nessa trincheira, como uma questão social de toda a sociedade, né? E Alexandre Câmara, desembargador, meu colega, especialíssimo, grande professor e único homem que participou da comissão de juristas da elaboração da Lei Maria da Penha. E aproveitamos a Ana Paula Nienkotter, que aqui estava, para participar também. Ela também fez a sua fala. Então, o Quem Sente na Pele são os vídeos. A partir dos vídeos foi bolada a exposição Quem Sente na Pele. Então, a partir dos vídeos, mas assim, foram criados vários espaços no Museu da Justiça, no terceiro andar, ocupando uma grande área do terceiro andar, e a gente ali fala de todos esses temas, né? Falamos de vários tipos de discriminação e tudo mais. Está aberta, é imperdível também. Então, quem for lá vai assistir ao Não Calhe a Sua Voz no segundo andar, né? No Tribunal do Júri. Acho que oficialmente é segundo andar. É segundo andar. E no terceiro andar, o Quem Sente na Pele. Bom, eu estou chegando ao final aqui. Eu vi aqui que nós não tivemos perguntas.